Quem acompanhou ontem aí, teve um debate em São Paulo, organizado pela Folha de São Paulo, pela UOL e pela Rede TV. Na verdade, não chegou a ter o debate porque o Ricardo Nunes fugiu do debate, dizendo que tinha uma reunião indesmarcável com o Tarcísio de Freitas, que surgiu de última hora e que com certeza não teria outro horário para ele fazer, além do horário do debate. A situação foi tão patética que se converteu o debate ali em uma sabatina e assim como aconteceu naquela inquisição da CBN na semana passada, onde a Vera Magalhães não conseguia disfarçar a sua ausência de profissionalismo ao atacar o Guilherme Boulos e defender o Ricardo Nunes, agora aconteceu a mesma coisa na sabatina do UOL. A situação foi tão vergonhosa que até mesmo Reinaldo Azevedo, que trabalha para o UOL e que trabalhou na Folha de São Paulo, diz que não se pode fazer o que foi feito nesse debate, ou melhor, nessa sabatina, onde os jornalistas incorporam praticamente a defesa do opositor do Boulos. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece QR Code aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso endereço de Pix, digitando ele, que é esse que aparece aqui embaixo. O historiadoroficial@gmail.com. Muita gente ontem viu que o Ricardo Nunes fugiu do debate da Bandeirantes, ou melhor, da UOL, junto com a Folha de São Paulo e a Rede TV, depois de ter sido humilhado no debate da Bandeirantes na segunda-feira com o Guilherme Boulos. Com exceção da Andresa Matais, né, que é uma cosplay de jornalista ela só tem talvez o diploma, a capacitação técnica, evidentemente que não tem. Basta ver a análise que ela fez do debate do Guilherme Boulos com o Ricardo Nunes, que está lá, inclusive no UOL também. A gente viu ontem o Ricardo Nunes faltando, porque as pesquisas colocam ele na frente. Como ele é ruim de debates, e como eu tinha citado para vocês, inclusive na minha análise da terça, quando ele estava no meio de todo mundo, a gente não conseguia perceber isso, né? Eu até falei, gente, eu achava que o Ricardo Nunes era pior de debate. Ele foi muito bem no primeiro turno. Por quê? Porque como tinha o Pablo Marçal jogando uma cadeira, o Datena ali gritando, tinha a Tabata Amaral acusando o Boulos de ser de direita, tinha o Boulos apresentando as propostas dele, tinha a deputada Múmia ali, né, que era a Marina Helena, basicamente falando nada com coisa nenhuma. Você não conseguia focar tanto nas coisas que o Ricardo Nunes falava, ou você não conseguia focar tanto na ausência de preparo dele, melhor dizendo, no debate. Quando a gente viu agora nesse segundo turno o debate da Band, ficou claro, o Ricardo Nunes nervoso, sem conseguir responder questões importantes que eram levantadas pelo Guilherme Boulos e passando vergonha. Por conta disso, se mediu ali que além do impacto que está tendo na campanha dele, a questão do apagão de São Paulo, que apesar de ter escalado o golpista Augusto Nardes, né, ministro do Tribunal de Contas da União, que sinceramente eu não sou de criticar as instituições, eu respeito as instituições, mas em alguns momentos você tem de começar a questionar algumas delas, porque não é possível que o Tribunal de Contas da União não tenha feito absolutamente nada em relação ao ministro que foi gravado em um áudio defendendo o golpe de Estado. É um crime, inclusive, estabelecido no Código Penal Brasileiro, no artigo 359-L, e que simplesmente não deu em nada. Não sei se é porque envolve ali o Augusto Nardes, não sei se é porque envolve ali aliados do Bolsonaro. O Código Penal traça, não só no artigo 359-L, mas no 359-M, os crimes contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito. O golpe de Estado, especificamente, está presente no artigo 359-M. A gente vai fazer outro vídeo mais à frente falando sobre uma outra coisa aqui. Eu vou citar esse crime, inclusive, né? Não do Augusto Nardes, mas o crime contra o golpe de Estado brasileiro. E aí ele acabou simplesmente tendo a mão passada na cabeça ali pelo Tribunal de Contas da União. Depois, em março de 2023, ele decidiu que o Bolsonaro poderia ficar com as joias que o Bolsonaro roubou do Estado brasileiro. Isso pegou muito mal. O Ministério Público disse que ia recorrer da decisão. O próprio Tribunal de Contas da União disse que ia revogar a decisão tomada pelo Augusto Nardes. E aí ele tomou essa decisão ali dia 10 aproximadamente de março. Quando foi no dia 15 de março, ele revogou a decisão. E deu 5 dias para o Bolsonaro entregar
as joias, né, pelo menos daquele lote que teria sido pedido ali, a uma agência bancária. Foi justamente o tempo que teve de Mauro Cid, junto com o Frederico Wassef, ir para os Estados Unidos e voltar para o Brasil com as joias que foram roubadas. E aí você tem esse ministro indo para São Paulo e dizendo que a culpa é do presidente Lula, que a culpa é do governo federal, que a culpa é do ministro das Minas e Energias, pelo que aconteceu em São Paulo. Um factóide. O próprio Reinaldo Azevedo desconstruiu isso também, tá? E aí tá aqui o material, ó. Nunes desiste de debate e Boulos é entrevistado por Folha, UOL e Rede TV. Prefeito que cobrou pool de debates e não compareceu a nenhum, alega agora a reunião com o governador Tarcísio de Freitas. A alegação dele é que ele tinha um almoço com Tarcísio e com empresários e que não poderia ser remarcado de jeito nenhum, né? Aqui é outro encontro que ele vai ter também, mas ele disse que não poderia ter remarcado de jeito nenhum. Isso aqui é um outro encontro que ele vai ter com Tarcísio e empresários no dia 22 de outubro, mas ele disse que tinha um encontro com o Tarcísio de Freitas, né? Que era a reunião para resolver o problema do apagão em São Paulo, que é interessante, né? Não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o Tarcísio, é culpa do governo federal, é culpa do Lula, que a gente já explicou, né? O Lula então se tornou o primeiro prefeito federal do Brasil, em consequência, primeiro governador federal do Brasil e em sequência de tudo isso, além de tudo, é presidente da República. E aí o que aconteceu? O Boulos trouxe aqui informação que é bem interessante, ó. Nunes fugiu do debate e se esconde embaixo da saia de Tarcísio, diz Boulos. Por quê? A equipe do Tarcísio e do Ricardo Nunes tem analisado que se o Ricardo Nunes continuar indo para debate, ele vai perder ainda mais apelo popular e vai continuar em uma situação complicada. Por quê? Além de ficar gaguejando, como a gente já percebeu que tem acontecido com frequência, ele não tem ido bem e a justificativa que ele deu para a ausência de energia em São Paulo, para o apagão, não cola. Com exceção dos veículos de mídia que, se vocês estiverem acompanhando, né, o UOL, Folha, Band, CBN e a própria Rede Globo na sabatina que fez com o Guilherme Boulos ontem, ou foi antes de ontem, uma entrevista na verdade, tenta também, acho que foi ontem à noite, com o José Roberto Burnier, se não me falha a memória, tentando ali, né, trazer pautas que não tem nada a ver com o Guilherme Boulos e com a sua candidatura, para de alguma maneira macular a imagem do Boulos e beneficiar o Ricardo Nunes. E como eu já disse, tudo isso é uma estratégia dos grandes veículos da mídia corporativa tradicional, que são ligados ao mercado financeiro, que têm interesses econômicos, que figuras como o Ricardo Nunes se mantenham no poder em São Paulo e que figuras como o Tarcísio de Freitas sejam projetados, para quem sabe em 2030 ser sim candidato à presidência da República e impor pelo menos uma dificuldade para o possível sucessor do Lula, que irá ocupar o cargo concorrendo, né, à presidência em 2030, já que se imagina que o Lula será candidato à reeleição em 2026 e tende a vencer a eleição. A gente até já trouxe aqui, inclusive nesse mesmo canal, a informação de que os dirigentes da direita, né, de partidos da direita, como PP, PL e o próprio MDB, estão preocupados com a possibilidade de o Boulos vencer a eleição em São Paulo, porque isso despertaria ali a possibilidade do nascimento de um novo Lula, já que estes líderes da direita enxergam Guilherme Boulos como sendo uma das poucas figuras, ou como eles disseram, um dos poucos expoentes do campo da esquerda que teria ali, em tese, algum tipo de possibilidade de herdar o espólio político do presidente Lula ou, de alguma maneira, ser visto ali como possível sucessor do Lula. E isso, para eles, é perigoso porque o Boulos é jovem e se o Boulos conseguir ser emplacado como sucessor do Lula, ninguém vai parar o Boulos tão cedo, meu amigo. E aí, no debate que aconteceu, que na verdade era um debate, virou sabatina, foi vergonhoso. A Fabíola Cidral, que é uma pessoa, inclusive, que eu respeito o trabalho, questionando como é que o Boulos é uma pessoa que entende tanto de política e que nunca foi convidado pelo governo para fazer parte das pastas do governo. Se ele é alguém que é tão próximo do governo, por que o Lula não convidou ele para ser ministro ou secretário? Por que o Haddad não convidou ele para ser ministro ou secretário, perdão, na época que o Haddad foi prefeito de São Paulo? E ele falou, Fabíola, na época que o Haddad foi prefeito de São Paulo, nem militância política eu fazia, eu era apenas um membro de movimento social. E eu vou te perguntar, você já foi convidada para ser ministra? Aí ela, não, mas eu sou jornalista. Ele falou, pois é, eu era membro de um movimento social. Por que eu ia ser chamado para ser ministro? Só porque o governo simpatiza comigo, por exemplo. E aí teve ali algumas perguntas da Raquel Landim, mostrando um completo despreparo. Eu, particularmente, não tenho respeito algum pela Raquel Landim. Primeiro, pelo trabalho fraco que ela tem feito ultimamente. E segundo, meus amigos, ela pegou o programa que a Daniela Lima deixou na CNN Brasil, que era o CNN 360, que se não era o programa de maior audiência da CNN Brasil, era dos que tinha maior audiência, e ela conseguiu simplesmente levar o programa para o buraco ao passo de ser demitida da CNN Brasil.
Então não esperem de mim empatia com essas pessoas. Como eu já disse, não vou ficar aqui promovendo ódio, as atacando, nem ela, nem a própria Fabiola, nem a própria Vera Magalhães, mas não esperem de mim mais empatia, solidariedade, quando estas senhoras forem vítimas de ataques rudes, grosseiros e canalhas, promovidos pela extrema-direita, já que a política que ela, de certo modo, acabam fomentando, inclusive contra a esquerda, favorece esse tipo de política que depois vira um ataque contra elas mesmas. Então, meu amigo, como diz um ditado popular, quem pariu Mateus que balance. Se para vocês aí é interessante realmente estar com o Ricardo Nunes, com o Tarcísio, aguente as consequências da extrema-direita, atacando vocês, xingando vocês, expondo quanto vocês recebem em contratos aí pelas emissoras que vocês trabalham e chupem essa manga. Mas o papel foi tão vergonhoso que o Reinaldo Azevedo, que é ligado ao UOL, ele trabalha para o UOL, tá aqui os créditos do canal UOL, vou mostrar um trecho desse vídeo aqui. O próprio Reinaldo Azevedo comenta aqui que aconteceu uma coisa que foi vergonhosa no debate. Segundo ele, algumas perguntas que foram feitas ao Guilherme Boulos não deveriam estar na boca dos jornalistas. Por quê? Porque são, em tese, segundo o Reinaldo Azevedo, acusações que o opositor dele faz. E que quando isso cai na boca do jornalismo profissional, fica parecendo que o jornalismo profissional está defendendo o candidato Ricardo Nunes e culpando o Guilherme Boulos. E aqui é importante a gente entender esse cenário também, por quê? Porque o que o Reinaldo Azevedo está dizendo é o seguinte, a mídia está fazendo um papel de defensor do Ricardo Nunes e de opressor e atacador do Guilherme Boulos. Porque ele fala aqui que não tem como acontecer o que está acontecendo de culparem o Lula, o governo federal, por uma falha que é do Tarcísio e do Ricardo Nunes. Eu não vou mostrar o vídeo na íntegra, porque se eu mostrar um vídeo muito grande aqui, o UOL pode dar um flag, um strike no nosso canal aqui, mas eu vou mostrar um pedaço desse vídeo, eu quero que vocês escutem comigo aqui o que o Reinaldo Azevedo fala, que é do momento que ele diz que entende porque o Boulos ficou irritado. E aí tá aqui o trecho, vamos ouvir juntos. Não caberia. Então, que o Boulos tenha se irritado um pouco com essa questão, é porque, na verdade, é como... Quem deveria estar dizendo isso para ele era o seu debatedor, né? Que essa é uma versão da oposição. Só para vocês entenderem o contexto, qual que é a versão? A versão é de que a culpa do que aconteceu em São Paulo é do governo federal, porque a Raquel Landim, inclusive, durante todo o período que ela fez perguntas ali ao Guilherme Boulos, ela questionou se a situação da Enel em São Paulo é tão ruim, por que o governo federal estaria negociando renovar a concessão. E o Boulos explicou, existiram algumas cláusulas que foram colocadas e a Enel disse que vai se comprometer. Caso ela se comprometa e cumpra, a concessão será renovada. Caso não se comprometa e não cumpra, a concessão será revogada, será assustada. E aí ela simplesmente ignorou, tentando de alguma maneira dizer que a culpa do que aconteceu em São Paulo é do governo federal e que o governo federal que poderia impedir que a Enel estivesse lá não está fazendo nada. E o Boulos desmente tudo isso, quem viu o debate vai perceber, e até o Reinaldo disse que isso não pode acontecer. Vamos continuar ouvindo aqui. A hora que isso surge como uma pergunta, essa é uma versão da oposição. A hora que isso surge como uma pergunta neutra, obviamente, se entende a irritação, ainda que pergunta é pergunta e ponto final. Eu só estou explicando a gênese da irritação. Porque isso é a versão, essa é a versão que se criou conveniente, né? E eu até elogiei a rapidez do Tarcísio em fazê-lo, né? Demonstra que é realmente, como eu chamei, um animal político. Ou seja, o Tarcísio entendeu o impacto que estava tendo na campanha do Ricardo Nunes e falou, opa, a culpa é do Lula, vamos apontar a culpa para o Lula. E o Reinaldo Azevedo está basicamente aqui dizendo o seguinte, enquanto a oposição, o Tarcísio, o Ricardo Nunes falam isso, beleza. Mas isso está na boca da imprensa que deveria ser isenta. Tá claro que a imprensa não é isenta. Ele critica isso ali, ele fala que isso não deve acontecer, que isso não deve estar na boca, que não deve estar na boca da mídia, e é isso que irritou o Boulos, né? Por que o Boulos ficou tão incomodado, segundo o Reinaldo Azevedo, com essas colocações? Porque é a mídia que deveria, em tese, estar fazendo o trabalho isento e está deixando claro que está defendendo o Nunes. Criaram esse factoide, que é um factoide, culpar o Lula, né? E o responsabilidade do governo federal no apagão de São Paulo. E aí o que acontece? Isso aqui mostra para vocês aquilo que eu venho dizendo já tem alguns dias. O Guilherme Boulos não está lutando contra o Nunes, não está lutando contra o Tarcísio, ele está lutando contra
o sistema, como pessoas que vêm de fora do sistema, são outsiders, são contra o establishment, como eles costumam falar também. Na verdade, eles são sistema, eles são establishment. O clã Bolsonaro é a prova disso. Ataca o Estado e todos os filhos até este momento que têm idade para estar na política, estão na política. Até o que não é filho do Bolsonaro, efetivamente, os que não são, como é o caso do primo Léo Índio, como é o caso da Letícia, que é a filha da Michelle Bolsonaro, também, de alguma maneira, estão papando ali em cargo público. Ou seja, são os indivíduos do antissistema que vivem dentro do sistema. Mas olha que situação patética que a mídia brasileira está fazendo. Você está vendo um jornalista como o Reinaldo Azevedo criticando o próprio veículo que ele trabalha, porque ele criticou o UOL também, afinal foi um debate de um pool, né? Foram 3 veículos, Folha, UOL e Rede TV. E o Ricardo Nunes já cancelou o debate que teria na Globo, não confirmou a presença no debate da Record e só disse que vai pro debate da Globo, e eu acredito que ele estará no debate da Globo apenas depois das reuniões que terão entre Tarcísio, o Grupo Globo e as pessoas que vão ajudar o Ricardo Nunes no debate da Globo, como aconteceu com o Collor em 89. As eleições desse ano, meu amigo, talvez desde 89 a gente não vê eleição com corrupção tão aberta, com tramóia tão clara da mídia como a gente está vendo agora. Mas eu queria a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa situação patética de ontem, de mais uma vez veículos da mídia atuando como advogados do Ricardo e atacando o Guilherme Boulos. E o que você acha do Reinaldo Azevedo? Você confia no Reinaldo Azevedo? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixa like. E até o nosso próximo encontro. Tchau!